Bem, vamos lá falar sobre as aves. É o penúltimo, né, grupo dos animais que a gente vai conhecer. Elas evoluíram das diápsidas. Esses são os seres que são considerados emblemáticos, porque é um grupo de répteis, na verdade, e aí eles têm características que englobam tanto crocodilos quanto aves. Então mostra aí esse elo pré-histórico entre as aves e os répteis. São relacionados com o grupo de dinossauros, esses diápsidos, tetrápodes, bípedes, carnívoros e de esqueleto similar aos das aves. Porém, diferenciaram-se porque surgiu as penas e o aumento da potência e diminuição do peso. As penas, elas são exclusivas das aves e elas têm diversas finalidades. Tem de finalidade de defesa, de atração sexual e também de manutenção da temperatura. Vocês veem aí a foto de um pavão. O pavão é um dos animais das aves conhecidas por ter a beleza das penas, né? E tem um pavão albino e um pavão colorido. A beleza das penas como atrativo. Lembrando que esse atrativo geralmente está no macho, porque é a fêmea que escolhe o macho. Então, ele que tem que se mostrar ao máximo para ser escolhido e não o contrário. Descendem dos Archaeopteryx, que são aves pré-históricas já desaparecidas, mas que têm os registros fósseis e que mostravam que tinha pena, que tinha dentes ósseos ainda, como os répteis, e esqueleto ainda pesado, mas provavelmente é um dos achados que mostram esse elo entre os répteis e as aves. Aí tá mostrando, né, a evolução disso. A gente está vendo aí alguns dinossauros bem conhecidos, o Tiranossauro Rex, Pterossauro, e mostrando que, ao contrário do que se pensa, que as aves seriam parentes muito próximos dos pterossauros, por exemplo, elas estão muito distantes, evolutivamente, mais perto até do Tiranossauro Rex do que do Pterossauro. Tem membros anteriores modificados em asas, ossos pneumáticos. Esses ossos pneumáticos a gente vai ver na instante que é característico para o voo. Tem bicos córneos, que são estruturas que têm uma diferenciação, que eu também vou mostrar no slide mais na frente, uma diferenciação característica que mostra o que esses animais possuem de alimentação, está caracterizado pelo tipo de bico que eles têm. São endotérmicos. Aqui tem que ter sempre aquele cuidado para lembrar a diferença de endotermia e homeotermia. Endotermia, eles produzem a temperatura dentro do corpo e homeotermia, eles mantêm a temperatura. Tem alta taxa metabólica, gasta muita energia. A ave é proporcional. O coração da ave, ele ocupa um espaço até grande demais. Por exemplo, se você for olhar em relação ao corpo, um dos maiores corações, se não o maior, coração do reino animal é justamente o do beija-flor, por conta da taxa metabólica, da necessidade que ele tem, da quantidade de batimentos cardíacos para manter essa taxa metabólica. Então, ele tem um coração grande. Um sistema respiratório bastante eficiente, eu também vou mostrar mais à frente, e uma visão aguçada. Essa visão das aves, ela é uma visão bastante estudada, digamos assim. Por quê? Porque ela tem características especiais, principalmente para as aves que são chamadas aves de rapina, que são aves que precisam visualizar de muito longe para que consigam caçar. E algumas aves que a gente conhece que tem caça noturna, como a coruja. Ela tem uma membrana no olho chamada membrana nictitante, que é uma membrana que mantém para que não haja ressecamento. Se você perceber, quando você está em um vento muito grande, o olho resseca, dá uma sensação de querer piscar esse olho. E isso não é possível dentro
da questão das aves não precisa, porque ele tem essa pálpebra que lubrifica o olho o tempo inteiro. Atualmente há mais de 9.600 espécies de aves. O Brasil tem a maior riqueza de aves que a gente conhece. Uma das maiores riquezas de aves que a gente conhece está no Brasil, que é no Pantanal. Então, a gente tem uma diversidade de aves muito grande no nosso país. A gente tem cerca de. A gente é campeão em grande quantidade das coisas, né? De variedade de bichos. As aves, hoje, eu não lembro agora, a gente está em primeiro, a gente está em segundo ou terceiro, mas a gente está entre um dos que mais tem. Mas a região que mais tem é o Pantanal. É o mais rico em diversidade de aves, não o ano todo. Lá também tem muita ave migratória que aparece lá. Lá é campeão em peixe. Habitam os mais diversos ambientes. Nós temos aves que são aquáticas, como é o caso do pinguim. O corpo é dividido em cabeça, pescoço, tronco e cauda. Tem uma capacidade muito grande da ave de movimentação por conta dessa articulação. Então você pode ver que o passarinho ele se dobra totalmente e enfia quase a cabeça dentro dele mesmo na hora de dormir. Então eles têm essa capacidade. Tem membros pares, ou seja, 2 asas, 2 patas. A epiderme com penas e pés com escamas. Então, os pés das aves também, além de ter escamas, eles têm total relação com a capacidade que a ave tem de caçar. Então, dependendo de que tipo de alimento essa ave tem, de que tipo de hábito essa ave tem, por exemplo, se ela empolera, se ela não empolera como a galinha, ela vai ter uma diferença no tipo de ave, de pés. A respiração é por pulmões e sacos aéreos. Os sacos aéreos proporcionam uma grande diversidade nessa hora de respirar. Eles têm uma respiração bastante eficiente. Esses sacos aéreos são totalmente ligados aos pulmões, a gente vai ver que ele tem total relação na hora de voar. O esqueleto é formado, como eu disse, por ossos pneumáticos. A redução e fusão dos ossos, os ossos são menores. A cauda é bem reduzida nos que voam. A cintura escapular e pélvica são fundidas, eu vou mostrar no próximo slide. E o osso externo ele vai ter ou uma projeção de quilha ou uma projeção de canhão. Olha aqui, ó. Então eu tenho uma estrutura bastante. O osso é poroso, tá vendo? Ele é por isso que a gente chama de pneumático, é poroso. O ar faz o osso ficar mais leve. Ele tem uma estrutura totalmente articulada, o que faz essa ave se movimentar e voar com mais facilidade. Então, é por isso que eles voam, porque eles têm osso externo em forma de quilha, aqui. Eles têm ossos pneumáticos, ele tem uma coluna vertebral bastante articulada e, além disso, eles têm, além do saco aéreo, uma outra coisa que não está aqui nesse slide, é que eles não têm bexiga, o que não causa peso. Possui essa glândula uropigiana, que é uma glândula que ela fica nessa região aqui e as aves elas se pintiam. Então ela passa o bico aqui nessa glândula, molha ela com óleo e passa em todas as penas para se impermeabilizar. Isso evita, por exemplo, que ao chover ela se encharque e caia ou ao nadar ela afunde. O sistema digestório ele é bastante eficiente. Ela tem uma moela, como ela não tem dentes, ela tem essa moela que faz o trabalho de triturar o alimento totalmente.
Então é por isso que você vai ver sempre aves que comem pedra, por exemplo, que se alimentam de material sólido, é justamente para que para ajudar na moeção dessas substâncias. Muitas vezes tem dilação do esôfago, por isso vem aquele ditado, né? Tá de papo cheio, a galinha tem um papo que ela alimenta e guarda comida para depois ir digerindo. Algumas aves produzem leite, é o caso do pombo. Tem muita gente que pensa que o pombo poderia ser um mamífero porque produzem leite, mas não, porque esse leite não vem de uma glândula mamária, ela vem de uma glândula que ela tem e regurgita esse leite e o filhote então se alimenta. A circulação das aves é tetracavitária, ou seja, são quatro cavidades igual a nossa, 2 átrios e 2 ventrículos, totalmente separados. Lembre-se que desde os crocodilos ele é totalmente separado. E a única diferença do meu coração para o da galinha é justamente o caminho que essa veia, essa artéria aqui, a aorta faz. No nosso, essa artéria vai estar situada do lado de cá. E nas aves, ela passa pelo mesmo local onde passam as veias. Tanto a cava superior quanto a inferior, né? O sistema circulatório é fechado, ou seja, sempre passa por meio de veias. É duplo, quer dizer que passa 2 vezes o sangue pelo coração. E é completo, quer dizer que dentro do coração não há mistura de sangue venoso com sangue arterial. A reprodução, como eu falei ali, as penas, elas servem para essa atração de reprodução. Elas têm dimorfismo sexual, às vezes bastante acentuado. Literalmente, o macho às vezes não tem nada a ver com a fêmea. A fecundação é interna, eles são ovíparos, colocam ovos e pelo menos eu não lembro agora de nenhuma ave que não tenha cuidado parental. Todas elas têm o cuidado parental, ou seja, chocam seus ovos e cuidam dos seus filhotes e alimentam os seus filhotes. Algumas aves têm um companheiro só para a vida toda. Possuem siringe para emissão de sons. Então, os sons são muito característicos também das aves, mas não são exclusivos desse grupo. Claro, que eu lembre agora, entre os mamíferos e as aves, o único que não emite som nenhum é a girafa. Não há bexiga urinária, como eu falei, isso faz com que ela não tenha tanto peso. Excretam ácido úrico para gastar pouca água, justamente para isso, para não ter um gasto, ou para acumular, desculpa, pouca água, para ter um gasto de água, para não ficar guardando água. E além disso, essa excreção é junto com o final do sistema digestório. Então, aquelas fezes meio preta, meio branca, ela é já urina e final do sistema digestório e urinário. Sexos separados, eu falei como dimorfismo sexual, e ovo amniótico. Esse ovo amniótico quer dizer que é rico em amínio e amínio e que protege, né? É um tipo de ovo especial. As aves se dividem em ratitas e carinatas. As ratitas são as aves que não voam, pois não apresentam osso externo, e as carinatas são as aves que podem voar, pois apresentam osso externo. Tá aí algumas ratitas, o avestruz, a ema, o emu, são animais que não voam, até porque são bem maiores e mais pesados. Veja a relação evolutiva do avestruz, que está na África, do emu, que está na Austrália, e da ema, que está na América do Sul. Elas são muito parecidas. E esses são as carinatas, que são animais que podem voar. E essa característica, eles têm uma característica, o voo geralmente às vezes também está associado ao dimorfismo sexual, às vezes o voo está associado à escolha do parceiro,
Os pinguins aí, eles estão colocados como aves que voam, mas eles digamos assim, perderam a capacidade de voar. Mas evolutivamente, por outras características, eles são considerados ainda do grupo dos carinatas. Aí eu tenho a diferença de bicos das aves que eu falei. Então, dependendo de que tipo de alimento essa ave come, eu vou caracterizar essa ave pelo alimento que ele tem, pelo o alimento que ele carrega. Então, a águia aqui, por exemplo, ela dilacera a carne, então ela tem essa ponta afiada para furar. Eu tenho esse que caça peixe, fisga peixe. Alguns têm a capacidade de pegar frutos. Lembre-se que os bicos das aves eles têm uma grande importância evolutiva, porque foi algo que foi observado por Darwin nas Ilhas de Galápagos, na época em que ele começou a diferenciar os animais pelo bico. Só lembrando uma coisa, que não tem, aqui não tem, eu tô gravando, voltar o slide, peraí. E vamos também lembrar que isso também está associado às patas. Então, as patas desses animais têm tudo a ver com o bico. Na combinação análise de bico e análise de pata, geralmente se consegue saber qual o tipo de alimentação que esse animal utiliza, qual o nicho ecológico desse animal. Porque as pessoas usam o ditado, você come que nem passarinho. Então, porque o consumo de oxigênio aumenta em relação ao peso corpóreo, eles têm uma taxa metabólica muito grande. Beija-flor gasta 12 vezes mais energia que um pombo e 25 vezes mais do que a galinha. Então, eles precisam comer muito para conseguir se alimentar. E a questão da migração das aves, né? Elas migram geralmente para se reproduzir, navegam principalmente pela visão, tem uma formação na hora de migrar em forma de V, que diminui a pressão do ar e faz com que elas gastem menos energia. Então, tem toda uma adaptação ligada a essa etapa de migrar das aves.